Olá, sejam todos bem-vindos ao 3,5, o podcast para quem gosta de carros, da Fiat. O meu nome é Jacó Paz, eu sou editor de livros e fanboy da Fiat. Por aqui vamos conversar semana sim, semana não, sobre as novidades da marca, dicas de manutenção, segredos, histórias, além da cultura do carro italiano, na qual estão inseridos os modelos da Fiat, mas também de suas outras marcas. No programa de hoje, o assunto será o mais novo sedã da Fiat, o Cronos. Lançado em 2018, o modelo teve um início morno no mercado e hoje tem ainda menos destaque. Enquanto isso, é o carro mais vendido na Argentina e está prestes a ganhar novidades. Por que o Cronos não vende bem no Brasil? Será que o problema está apenas no carro ou há outros fatores? No quadro Porta-Luvas, vamos falar sobre o Fiat Clube e as vantagens de participar dele. E na nova parte da história do fim da Fiat, vamos ver como foi a apresentação do Type Uno, sucedida de um acontecimento horrível que culminaria na chegada de um dos maiores líderes da empresa. Vamos lá? Antes de começar este episódio, eu quero saber se você já assinou ou seguiu o 3,5 no app que usa para escutar podcasts. E para conferir as novidades do dia a dia, fotos de carros da Fiat e posts especiais, você tem que seguir o 3,5 nas redes sociais, @3,5 podcast no Facebook e no Instagram. Além disso, para conteúdo extra e todos os links para as referências deste episódio, acesse bit.ly/3,5 podcast. Bem, o Porta-Luvas é o quadro que a gente tem aqui no 3,5 para falar sobre dicas de manutenção, dicas para como você aproveitar melhor o seu Fiat, e hoje eu vou falar do Fiat Clube. O que é esse Fiat Clube? Ele é um programa de relacionamento da Fiat que pode se dar em níveis diferentes. Então, você não precisa necessariamente ter um carro da Fiat para poder participar do Fiat Clube. O primeiro passo para entrar nesse clube é fazer um cadastro, né? Então, você vai informar os seus dados pessoais e depois disso, você diz se tem ou não algum carro da marca. A partir de todas essas informações, você vai ser segmentado de acordo com esse grau de relacionamento que você tem com a Fiat. E isso vai te dar acesso a alguns benefícios, que vão variar de acordo com a categoria na qual você vai se enquadrar. Essas categorias podem ser a Lúnico, que é de cor vinho e exige mais de 53 mil pontos, ou seja, é a maior categoria. Depois a gente vem para prata, que é para quem tem entre 26 e 53 mil pontos. A categoria amarela, para quem tem entre 11 mil e 26 mil pontos. A azul, para quem tem entre 3 mil e 11 mil pontos. E por fim, a verde, que é para quem tem entre 0 e 3 mil pontos. Os proprietários do Linea, assim como do Fremont, do Cinquecento e do Bravo, que foram lançados depois do Linea e participavam também desse clube, eles ficaram nessa categoria mais elevada. Por isso o nome Lúnico, né, que era o nome do clube do Linea. Esse clube ele foi lançado como um dos diferenciais do sedã para agregar valor ao modelo, já que a Fiat não vinha de momentos muito bons desse segmento, e a disputa naquela época era bem acirrada, especialmente entre Civic e Corolla, mas também ali com o Vectra correndo por fora. E como você faz então para ganhar pontos e para subir de categorias nesse clube, né? Você pode entrar aí, mesmo que não tenha nenhum carro na categoria verde. Se você tem algum carro, você vai entrar em alguma outra categoria, já explico como funciona. Mas como que você faz para subir de categoria? Bem, basicamente a principal maneira é comprando carros, não tem muito como fugir disso. E daí cada carro vai te dar aí uma quantidade de pontos diferente. Naturalmente, quanto mais caro o carro, mais pontos você ganha. Se você compra um seminovo com até 6 anos de uso, você também ganha pontos, só que são pontos mais baixos, são 3 mil pontos.
Mas também tem outras maneiras, como utilizar os serviços da Fiat nas concessionárias, desde que sejam previstos no manual, ou seja, ao fazer uma revisão, ou quando você faz o cartão de crédito Fiat Itaú Card, do qual eu já falei aqui. Os pontos são válidos por 3 anos, mas se você ganhar mais pontos no período de 3 anos, eles são incorporados aos novos pontos e passam a valer por mais 3 anos. Vou dar um exemplo aqui para você poder entender melhor. Então vamos lá. Comprou um Argo em setembro de 2020, recebeu 25 mil pontos. Esses pontos eles vão expirar em setembro de 2023. Só que se em abril de 2022, vamos supor, você compra um Cronos e por isso você recebe 30 mil pontos, esses pontos que você tinha vão se somar com os pontos novos. Então, no total, você vai ter 55 mil pontos. E agora, esse total vai passar a ter como data de expiração abril de 2025, ou seja, 3 anos a partir dos pontos mais novos. E por que participar do Fiat Clube? Eu acho que assim, o primeiro motivo óbvio é ganhar desconto nas revisões. Eu acho que esse é o primeiro grande chamariz assim, do Fiat Clube. Se você comprou o seu carro 0 km e está no período de garantia, não tem muito como fugir das revisões, porque se você quiser manter a garantia, você vai precisar fazê-las. Mas o Fiat Clube é uma boa porque ele pode te dar alguns descontinhos. Então, na primeira revisão, a mão de obra é grátis. Esse é o benefício. Na segunda e na terceira, você tem um desconto de 10% na revisão. Na quarta revisão, esse percentual sobe para 15%. E depois, na quinta revisão, ele vai para 20% de desconto. Na sexta revisão, você tem um maior desconto, 25%. Depois disso, não tem mais descontos, tá? Para isso, para conseguir esse desconto, em tese é bem simples, tá? Você tem que levar o carro a uma concessionária e é importante, olha, você tem que ter o manual carimbado com a última revisão. Então, por exemplo, eu não fiz a primeira revisão, mas eu vou fazer a segunda. Vou lá e peço desconto. Não pode. Você tem que ter feito a revisão anterior e ela tem que estar carimbada no manual para conseguir o desconto. É um desconto progressivo. E daí você fala, né? Chega lá com o manual, mostra e fala, olha, eu sou do Fiat Clube e eu quero o desconto. Se você tiver qualquer tipo de problema, você tem um botão lá no próprio site do Fiat Clube para reportar a Fiat, tá? Além disso, o clube tem algumas promoções, especialmente promoções relâmpago. Eu, por exemplo, já ganhei vouchers de R$100 para gastar no Uber e de R$75 para gastar no ingresso.com. Mas nem sempre isso é muito divulgado, então nem sempre você vai receber um e-mail, um SMS. Tem que ficar de olho para conseguir, tá? Mas a boa notícia é que em ambos os casos foi realmente bem simples usar os descontos. Em poucos passos eu ali resgatei o voucher, depois coloquei no parceiro, né? Para quem não sabe, o ingresso.com tem ingresso para cinema, para teatro, então eu achei bem legal e não tive nenhum problema. Para o Uber, inclusive, eu consegui usar na viagem que eu fiz para o Chile. E conforme a sua categoria, os vouchers eles podem ser de um valor maior ou menor. Então aí já entra uma diferenciação de categorias. Há também algumas promoções maiores que duram, né, se estendem por um período maior, como aquelas do tanque cheio, né, que são feitas de tempos em tempos e consiste aí em uma série de sorteios que dão um ano de tanque cheio grátis. Quem é membro da categoria Lúnico ainda consegue um outro tipo de benefício, que é participar de eventos da empresa ou de eventos da área automobilística e ter acesso a uma área VIP, com mimos, etc. Eu já vi isso acontecendo, por exemplo, no Salão do Automóvel de São Paulo em edições passadas. E, por fim, há uma série de parceiros que oferecem desconto do clube. Então, por exemplo, quem é membro do Fiat Clube tem 20% de desconto ao fazer compras na Fiatware, que é a lojinha lá da Fiat. Tem desconto em empresas de aluguel de carros. Tem até 25% de desconto em sites como Ponto Frio, Casas Bahia, Magazine Luiza. 10% de desconto para comprar livros na Amazon, entre outros parceiros. E esses parceiros eles estão sempre entrando e saindo. Então você tem que ficar de olho mesmo. Eu vou comprar alguma coisa, dá uma olhada lá no Fiat Clube e de repente você consegue algum desconto. Resumindo,
Não custa nada participar do Fiat Clube, qualquer um pode participar. Você passa a ter desconto nas revisões, se você tiver um Fiat Zero, e ainda pode descolar algumas coisas na faixa. Então, eu acho que vale a pena, né? Para isso, você só precisa suportar o site, que é um pouquinho bugado, ainda mais dependendo do navegador que você usa. E tem que ficar sempre de olho nessas atualizações da plataforma. Pode ser que entre parceiro, pode ser que saia, pode ser que entre vouchers aí limitados. Então, eu acho que vale a pena no geral, tá? Eu vou deixar o link na página do episódio no Medium e depois você me conta se você já conhecia o Fiat Club, se você participa dele ou se você não conhecia e vai aproveitar a dica. Me conta lá no @3,5podcast. Se você acompanha o 3,5 nas redes sociais, já sabe que o Cronos vem se destacando na Argentina. Em agosto foram 1.714 emplacamentos, o que o tornou o carro de passeio mais vendido por lá, atrás apenas da Toyota Hilux, com 1.859 veículos vendidos. Depois, em setembro, foram 2.357 emplacamentos, o suficiente para tornar o Cronos o carro número 1 do mercado argentino. E em outubro, a posição foi repetida, 2.806 emplacamentos versus 1.987 da Hilux, segundo os dados da Associação Argentina, que computa aí as vendas naquele mercado. Embora os números possam parecer modestos, em outubro as vendas do Cronos representaram 2,6% do mercado argentino. Aqui no Brasil, o Onix, que foi o líder de mercado, teve aí uma participação de 5,9% para efeito de comparação. Considerando o mesmo mês do ano passado, o sedã cresceu impressionantes 242,6%, um número inferior apenas aos 7.750% do Volkswagen Polo, que emplacou 157 carros nesse ano e 60 no ano passado. O sólido desempenho do sedã também, claro, refletiu aí nas vendas da Fiat. Ela foi uma das montadoras com maior crescimento no top 10 argentino, com quase 35% de aumento em relação ao ano passado. Em 2019, ela estava em sexto, com 3.204 emplacamentos no mês e 38.177 no ano. Em 2020, ela está em quarto lugar, com 4.236 unidades vendidas, embora no acumulado haja uma queda. Até agora foram quase 31.500 carros vendidos. Ainda assim, trata-se da menor queda no top 10 depois da Jeep e é uma queda bastante compreensível diante do cenário da pandemia. O Cronos é fabricado na planta de Córdoba, na Argentina, e é claro que a Fiat utiliza isso como marketing. O carro ganhou o slogan de El Auto Argentino, e lá o pessoal é um pouquinho mais patriota em algo que não seja futebol, então isso pode ter algum fator no sucesso do Cronos. Ainda assim, o modelo foi lançado em 2018 e parece que só agora está embalando. Pelo que eu pude pesquisar, a Fiat está promovendo alguns descontos e boas condições de financiamento, como aqui no Brasil, além de não ter praticado aumentos nos preços de modo agressivo, como outras montadoras fizeram lá na Argentina. Sem contar que em tempos de crise, pode ser mais interessante você ter um carro compacto do que uma picape como a Hilux, por exemplo, que vem passando por quedas nas vendas. Mas fica aí de todo modo a questão para acompanhar até onde vai o sucesso do Cronos na Argentina. Porém, é possível dizer que o modelo foi bem aceito de todo modo e os argentinos gostam de um sedã, especialmente da Fiat. Então, eu acho que existem chances aí desse sucesso continuar por um bom tempo. O Cronos também está ganhando uma nova linha 2021 por lá, enquanto no Brasil, pelo menos até a gravação deste episódio, ela não foi anunciada. As novidades são as mesmas do Argo 2021. Novo logo, nova grade e revisão dos pacotes de equipamentos, com uma visão mais simplificada de opcionais. Os argentinos também ganharam um pacote S-Design, que já existe no Brasil e ainda não tinha por lá. A gente vai acompanhar aí para ver como que vão ficar os equipamentos por aqui no Brasil. Qualquer novidade, fica de olho lá nas redes sociais do 3,5. Mas voltemos às vendas do Cronos. Se na Argentina o carro embalou, e antes tarde do que nunca, o mesmo não pode ser dito no Brasil. Por aqui, o sedã foi um dos modelos da Fiat mais afetados pela pandemia.
Ainda assim, não dá para dizer que o carro era um best-seller antes disso. O Cronos sempre teve dificuldade em se posicionar entre os mais vendidos do segmento e nunca esteve no top 10 do nosso mercado. Pelo contrário, em alguns meses ele nem mesmo chegou no top 20 e ficou atrás até do Uno. Ele também vem apresentando dificuldades para se descolar com substância das vendas do Gran Siena, que é um projeto bem mais antigo e segue dando um resultado interessante para a Fiat. Mais para frente eu vou trazer aqui os números e vai ficar um pouquinho mais evidente isso que eu estou falando. Mas isso não quer dizer que o Cronos é um carro ruim, muito pelo contrário. Ao meu ver, ele é um dos custos-benefícios mais interessantes dentro da gama da Fiat. Tem um design muito bonito, ainda mais para o segmento. Então, a minha curiosidade é genuína quando eu me pergunto por que ele não vende. As versões de entrada com motor 1.3 são uma alternativa aos modelos da Chevrolet e da Hyundai que contam com motor 1.0 aspirado. Elas trazem menos equipamentos do que esses carros da Chevrolet e da Hyundai, mas traz mais motor, compensa aí. Por R$ 62.290, a versão de entrada já traz ar-condicionado, direção elétrica, freios ABS, airbag duplo, alarme, chave canivete, Isofix, lanternas em LED, rádio Connect, quadro de instrumentos com tela TFT de 3,5 polegadas, sistema de monitoramento de pressão dos pneus e vidros dianteiros e travas elétricas. Já o Cronos Drive 1.3, por R$ 65.970, adiciona equipamentos como a central e o Connect, segunda porta USB, LED design nos faróis, sensor de estacionamento traseiro e volante com comandos de rádio. Mas o preço sobe para a faixa dos 69.000 se você quiser vidros elétricos traseiros, ar-condicionado digital, retrovisores elétricos com tilt down e câmera de ré, podendo aí escolher se você quer o pacote S-Design ou não. O problema é que a Fiat parou de atualizar a gama do Cronos e alternativas muito mais completas como o Onix Plus surgiram no meio do caminho, especialmente diante das versões mais caras do sedã italiano. O Chevrolet, por exemplo, tem câmbio automático por menos de 69.000 e no Cronos, para se ter câmbio automático, é preciso partir para a Drive 1.8 que custa 73.990 e foi adicionado ao catálogo depois daí do lançamento, especialmente para atender o público PCD, porque a versão Precision, que foi lançada por 69.990, acabou encarecendo. A versão Precision, por sua vez, custa 78.990 hoje. E por fim a gente tem a HGT partindo de 81.990. Então aqui a gente já tem um ponto de melhoria, mas eu não vou me deter muito nessa comparação de opcionais, de carros, de concorrentes, porque como eu disse, a Fiat vai provavelmente atualizar isso em breve, muito em breve, talvez quando esse episódio for ao ar já tenha até sido anunciado, então não tem por que eu ficar falando disso agora. Vamos esperar sair a linha 2021. Eu tentei esperar, mas a Fiat não anunciou, então acabei gravando o episódio antes disso. Mas vamos tentar voltar primeiro ao contexto de lançamento do Cronos para tentar entender por que estão existindo algumas falhas aí e mesmo a Fiat corrigindo esses problemas nos pacotes de equipamentos, essas falhas vão continuar existindo provavelmente. Essa lista de equipamentos que eu comentei, ela era bem mais atrativa quando o Cronos foi lançado. Isso aconteceu em fevereiro de 2018, depois de muito suspense por parte da Fiat. Ela fez uma campanha massiva de pré-lançamento, teve lá a corrida de Unos com escada. A coletiva foi durante o Big Brother Brasil, cheia de famosos da Globo, e o carro ainda foi alvo de várias ações nos programas da emissora, como o É de Casa. E o Cronos não fez tão feio nesse ano de lançamento, foram 29.307 unidades vendidas, ou seja, ele teve uma média mensal de cerca de 3.000 emplacamentos. Mas ele ficou atrás de Prisma, que teve 71.000 unidades vendidas, Virtus com 41.000, e existe uma polêmica que provavelmente vocês já devem estar pensando por que eu estou falando do Virtus, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Ficou atrás também do K-Sedan, que é o K+, né, com 39.260 emplacamentos, o Voyage, que teve 32.800, e o HB20S, que teve 32.100. Por que eu digo que esse começo foi bom, então, se ele ficou atrás de todos esses carros?
Porque aqui já entra o primeiro item a jogar contra o Cronos. A Fiat demorou para trabalhar as vendas diretas para o modelo. Por quase todo esse primeiro ano, ela não ofereceu o Cronos a frotistas e locadoras. E o trabalho com taxistas também demorou um pouco. Enquanto isso, seus concorrentes, a maioria deles já eram estabelecidos, então eles contavam com este boost aí nas vendas. Então, considerando isso, o Cronos até que foi bem. Eventualmente, a Fiat começou a trabalhar essa modalidade de vendas diretas, né, frotistas, empresas, locadoras, é claro. Mas o mais curioso é que no segundo ano de vendas, mesmo com o que em tese seria esse boost aí, e também outro fator que contribuía para a gente pensar que o Cronos venderia mais no segundo ano, é que ele teve vendas durante todos os meses do ano, né? Como ele foi lançado em fevereiro de 2018, a gente teve aí 2 meses sem vendas. E mesmo assim, o Cronos teve uma queda de 2018 para 2019. Em 2019 foram 24.080 emplacamentos contra 29.307 do ano de estreia. E então ele ficou mais uma vez atrás do Prisma, que cresceu para 73.000, do K+, que reestilizado cresceu para mais de 50.000 emplacamentos, do Virtus, que também cresceu para 46.000, do HB20S, que ficou com 34.000, do Voyage, que ficou com 32.000, do Yaris Sedan, que ficou com 29.000, do Logan, que ficou com 27.000, e até do Onix Plus, que tinha sido lançado naquele ano com 26.000 unidades vendidas. Ou seja, todos os seus concorrentes, diretos ou indiretos, sem polêmica de Virtus não é concorrente, todos eles cresceram e o Cronos perdeu vendas. Não dá para falar dessa competição sem entrar no segundo item que pode afetar o desempenho do Cronos, que é o seu posicionamento. Justamente essa discussão aí, né? É um questionamento sobre quais seriam os seus concorrentes de fato, especialmente no caso dos Volkswagen. Isso porque no lançamento a Fiat fez de tudo para posicionar o Cronos não como um rival do Virtus, e sim como um rival do Prisma e do HB20S. A marca dizia que o seu sedã era menor e mais barato do que o Volkswagen, mas a confusão já estava armada, né? Afinal, se Polo e Argo são rivais, por que os seus sedãs não seriam? E daí a imprensa começou a fazer um monte de comparativo, não sei o que lá. Até hoje, muitos posicionam o Cronos como grande rival do Virtus. Eu concordo em partes com a Fiat. O Virtus, para mim, seria um sedã médio compacto, como era o Cobalt ou como é o City. Mas também fica difícil pensar no Cronos como um rival do Voyage, né? Então é meio estranho. Mas sim, existe aí uma lacuna nos preços que justificam a fala da Fiat e de fato deixavam e deixam o Cronos muito mais próximo do Prisma e do HB20S do que do Virtus, que também tem um porte mais considerável. Nesse caso, o Cronos seria um substituto crescido do Siena e não substituiria diretamente o Linea, que também tinha lá a sua dose de polêmica no posicionamento, mas esse é assunto para outro episódio. Falando nisso, nas palavras da Fiat, abre aspas, o Cronos representa a continuação de uma carreira muito bem sucedida de uma linhagem de sedãs da Fiat, fecha aspas. Isso porque, de acordo com a empresa, de 2012 a 2018 foram vendidos mais de 400.000 sedãs da marca, sendo que centenas dessas vendas teriam sido em sequência direta e crescente. Ou seja, primeiro a pessoa comprava um Siena, depois um Gran Siena e então um Linea. E esse último, de acordo com a Fiat, era um dos carros com maior volume de recompra, com índice que beiraria o dobro dos tradicionais no mercado. Fato é que entre substituir o Linea ou o Gran Siena, eu lembro que na época do lançamento houve uma espécie de decepção com o Cronos, justamente pelo seu porte. Como a Fiat não mexeu no entre-eixos do Argo e a Volkswagen tinha acabado de lançar o Virtus, com um grande aumento de entre-eixos em relação ao Polo, isso prejudicou um pouco a imagem do sedã da Fiat. Talvez o plano até fosse ter um posicionamento como o do Virtus, mas a Fiat teve de recuar por conta dessa característica do seu projeto, que foi lançado depois. Apenas para citar aqui alguns números, o entre-eixos do Polo é de 2,56 m, o do Virtus de 2,65 m, ou seja, um aumento aí de 9 centímetros. O do Cronos é de 2,52 m, assim como o do Argo.
Então, o entre-eixos do Cronos é menor até do que o do Polo. Isso não quer dizer que o Cronos não tem espaço, o Argo já tem bom espaço. A Fiat fez ali alguns ajustes também no banco, né, alguns truques, para aumentar um pouquinho o espaço do Cronos, que não é ruim, de fato. Em termos de comprimento, o Volkswagen tem 4,48 m e o Fiat 4,36, ou seja, ele realmente é bem mais curto. Mas o porta-malas é quase o mesmo, 525 litros para o Cronos e 521 para o Virtus. O Prisma tinha o mesmo entre-eixos, mas ele era mais curto do que o Cronos, assim como o HB20S. Embora antes fosse muito claro quais eram os sedãs compactos, Siena, Prisma, Voyage, e quais eram os médios, Linea, Cruze, Jetta, essa distinção foi se perdendo aos poucos. Primeiro com a invenção dos médios compactos, como os já citados Cobalt e City. E depois com a tendência do nosso mercado de mesclar esses carros compactos e os compactos premium em um segmento só. Daí surgem, por exemplo, o HB20S, o K+, e o Cronos. Hoje a gente tem também o Onix Plus. O problema é que o Cronos quis assumir um papel muito mais premium do que para compacto, né? O posicionamento dele estava mais para premium do que para compacto. E nisso ele ficou um pouco isolado, porque ele não era nem compacto e também não era um médio compacto, como o Virtus, o City, né? Porque ele não tinha porte para isso. E talvez esse seja um ponto para tentar entender também onde estão os problemas do Cronos. Esse posicionamento ele tinha tudo para ser um trunfo. Afinal, um sedã um pouco maior que os compactos, mas com equipamento ali dos médios, sem ser tão grande como os médios que estavam bem crescidos, né? E com um preço intermediário, para mim tinha tudo para dar certo. Mas aí a gente entra no terceiro problema. A Fiat diz que os estudos demonstraram que os consumidores do segmento de sedãs compactos, em sua maioria, são casados, têm ao menos um filho, viajam constantemente com a família e possuem um único automóvel, que, assim, precisa atender a preceitos fundamentais como bom espaço interno e de porta-malas, conforto e segurança. Outros itens, como design, desempenho e economia de combustível, também teriam uma participação relevante na decisão de compra. Dito isso, o projeto do Cronos parece ter ido na linha de apostar em um visual esportivo, justamente para agradar a um possível público masculino, não se preocupando tanto em aumentar o bom espaço interno do hatch, mas sim em fechar um bom pacote por um preço justo e com um design bem mais apurado que o de seus concorrentes. A Fiat inclusive usou isso como desculpa para não ter mexido no entre-eixos do carro. Ela disse que desse modo ela teria um design com linhas mais harmônicas e equilibradas. Até aqui tudo bem, o Cronos se encaixaria naquela ideia, né, que eu falei de posicionamento intermediário. Mas outro ponto de destaque revelado nas pesquisas foi o desejo do cliente por conteúdos tecnológicos que realmente sejam úteis e que façam diferença em seu dia a dia. Ou seja, o público não estaria mais interessado em sistemas que à primeira vista pareçam modernos, mas que pouco ou nada acrescentem no uso prático constante. Para atender esse ponto, a Fiat trouxe boas tecnologias de conectividade, é verdade, mas ela não se preocupou tanto com a segurança, oferecendo apenas os 2 míseros airbags, enquanto a Volkswagen trazia 6 no Virtus e hoje em dia mais concorrentes também trazem mais airbags, mais equipamentos de segurança. Nesse segmento, por ser um carro mais familiar, talvez o comprador esteja mais preocupado com a segurança e isso pode ser um fator contra o Cronos, ainda mais hoje, como eu falei, quando outros concorrentes seguiram a mesma linha do Volkswagen. Mas eu acho que o que pega mesmo é outro tipo de tecnologia, a do powertrain. O Cronos é um carro gostoso de dirigir, ele tem bons motores, mas ele não tem o que o mercado quer hoje, que é o motor turbo e o câmbio automático. Por mais que a Fiat tenha atualizado o e-torque, tenha trazido tecnologias como start-stop, tenha eliminado o tanquinho de partida frio, o Cronos sofre com a fama desse motor de ser beberrão ou de ter desempenho fraco, por exemplo. E sempre vai surgir a eterna comparação que a imprensa faz. Ah, mas o Virtus tem motor turbo, é inigualável. Ah, mas o Cronos é o único com motor aspirado. Ah, mas o e-torque é um motor antigo, etc. Bem, vamos lá.
Sim, o e-torque é um motor antigo, mas todo motor tem um ciclo de vida bastante longo. Nenhuma montadora faz motor para ser usado por uma geração só, por 3 ou 5 anos. Motores têm vida longa e existem por décadas antes de serem trocados, porque o desenvolvimento deles é caro. E não à toa eles são desenvolvidos para equipar diversos modelos, às vezes mais de uma marca. E até onde eu sei, ter um motor aspirado não deveria ser um problema, um carro não deveria ser penalizado por isso. Mas o Cronos foi. As versões com motor 1.8, elas têm pouquíssimo apelo. Fazem com que o carro só tenha competitividade nas versões com motor 1.3. Hoje, não importa quão bom seja o e-torque, ele não é um motor turbo, logo ele não é o que as pessoas querem. E olha só que coisa, né? Eu comecei o episódio falando lá do sucesso do Cronos na Argentina. E durante as minhas pesquisas, eu estava curioso em relação a isso. Como que é a percepção do motor e-torque lá na Argentina? Como que eram as avaliações do Cronos quanto a isso? E eu fui fazer as pesquisas e eles não tocam muito nesse ponto, né, de que, sim, eles falam, olha, tem um motor turbo que pode vir, tá, pode ser uma novidade no futuro, mas não como um ponto essencial para o carro. Muito pelo contrário, inclusive, eles recomendam a compra do motor em 1.8 em vez do motor 1.3, o que é o inverso do que acontece aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, as publicações tendem a falar, se você vai comprar o Cronos, foge no motor 1.8, compra o motor 1.3. Na Argentina é o contrário, eles inclusive elogiam o motor pela elasticidade do desempenho, por ter um desempenho ágil ali, por casar bem com o câmbio automático. Então você vê que coisa curiosa, como é realmente uma percepção do mercado brasileiro e a influência também que a nossa imprensa tem nessa discussão. Bem, e para completar, né, essa lista aí de problemas, a Fiat continuou apostando no câmbio automatizado para a versão 1.3 e o câmbio automático convencional com conversor de torque ficou restrito ao motor 1.8, que é esse que ninguém quer, justamente por conta dessa percepção que foi criada. Não é preciso dizer que é a repetição do mesmo problema, uma tecnologia com um forte estigma equipando um bom carro. Por mais que a tecnologia tenha melhorado, por mais que a tecnologia não seja tão ruim quanto as pessoas dizem, a fama já está feita. E esse é o problema. E mais uma vez, o público do Cronos, então, se reduz. Ele não vai ser o que compra as versões mais caras, não vai ser o que compra o carro com câmbio automático. Versões mais caras, por quê? Porque tem o motor 1.8. O motor 1.8 não é turbo, eu não quero. Não é o que compra o carro com câmbio automático, por quê? Porque o câmbio automático está na versão com motor 1.8. Então, vamos ver, na versão 1.3 não tem só o automatizado. O automatizado é a bomba do Dualogic, então também não vou comprar, né? O que sobra? Aquele público disposto a comprar um sedã manual intermediário. Aí sim o Cronos pode entrar no radar. O problema é que o Cronos não foi pensado para ser esse sedã, lembra? A aposta da Fiat era ter um sedã de nicho unindo o melhor de dois mundos. A economia e a praticidade de um sedã compacto com o design, o conforto e a tecnologia de um sedã maior e mais caro. Esse posicionamento se perde e deixa de ser o trunfo que ele seria quando você não consegue ter o apelo para seduzir os compradores dos sedãs médios. Primeiro, porque boa parte das tecnologias que seduziriam esse público foi colocado nas versões com motor 1.8. Segundo, porque as versões com motor 1.8, tem o motor 1.8. Se a pessoa faz o test drive no motor 1.3, pode ser até que ela faça uma concessão, né? Ela abra mão de algumas coisas. Mas aí ela descobre que esse motor não tem versão com câmbio automático. Então pronto, aí já é pedir demais para a pessoa, né? Ou seja, o Cronos não vende não porque ele é um carro ruim, mas sim porque a Fiat apostou nas tecnologias erradas na hora errada. E com essas tecnologias, ele não consegue colocar em prática o bom posicionamento que ele teria na teoria. Ele fica uma opção muito restrita. No fim, é o mesmo problema do qual sofre o Argo nas suas versões mais caras.
Só que aqui a gente tem um agravante, o Cronos não tem muito para onde correr. O Argo ganhou versões mais em conta, a Fiat foi ali trabalhando as opções de entrada, a parte inferior do segmento e beleza, acabou deslanchando um pouco mais. A Fiat não consegue fazer isso no Cronos, porque um Cronos 1.0 atrapalharia demais a imagem de um sedã, ainda mais de um sedã com esse posicionamento que foi pensado. E justamente por isso ela manteve o Gran Siena em linha. Então não é à toa que hoje a Fiat parece trabalhar apenas com a imagem do Cronos HGT. Afinal, como se trata de uma versão esportivada, em tese a resistência seria menor em relação ao e-Torque. O público dessa versão pode deixar o consumo em segundo plano, ou então pode gostar do desempenho desse tipo de motor. Então é por isso que se você entra no site do Cronos hoje, só tá lá a versão HGT. É a versão mais vendida? Não, mas é aquela que consegue mostrar todos os diferenciais do carro para um público que talvez não tenha tanto preconceito com esses pequenos problemas no meio do caminho. Então, se vê o comercial do Cronos, é só do HGT. Você entra lá no Instagram da Fiat, quando tá falando de Cronos, está falando do Cronos HGT. Não fala das outras versões. E infelizmente, enquanto não houver motor turbo e câmbio automático para as versões 1.3, a meu ver, o Cronos não vai deslanchar, porque ele não consegue impactar esses dois tipos de compradores essenciais de sedã. O que busca o carro automático, que busca um carro mais prático do que os médios, que cresceram muito, mas sem perder em conforto e tecnologia. E a mudança de grade dessa linha 2021, me desculpa, ela não vai mexer nisso. Ela pode ali trazer mais equipamentos, talvez deixar as versões com motor 1.3 mais recheadas e assim tentar fisgar ali os consumidores de versões e carros mais caros que não façam questão do câmbio automático, mas elas ainda terão problemas. Uma solução mais definitiva só deve vir mesmo em 2021 ou 2022 com a chegada dos motores turbo e o facelift. Em resumo, a Fiat acertou fazer um sedã com design jovial, acabamento de qualidade, equipamentos úteis, aliou tudo isso a um bom preço, estava tudo certo. Mas ela errou ao demorar em trabalhar as vendas diretas, em não casar um motor 1.3 com câmbio automático e ao amarrar os itens mais tecnológicos do carro ao motor e torque. Que fosse bom ou ruim, não importa, não é o que as pessoas querem ver num carro de 80 mil reais, especialmente num sedã que quer atrair quem compra carros mais caros. É uma pena ver um carro tão belo, tão bom, tão gostoso de dirigir, sendo arruinado por estereótipos antigos e por uma estratégia equivocada. Em 2020, o Cronos caminha para mais um ano de queda nas vendas e, embora seja um movimento praticamente generalizado do seu segmento, em média a queda dos sedãs pequenos foi de 53% e, de acordo com a Fenabrave, né, que compila esses dados de vendas, o Cronos está na categoria de sedãs pequenos e o Virtus está na de sedãs compactos, tá? Só para talvez tentar aí finalizar aquela discussão do posicionamento. Então, enquanto a queda do segmento foi de 53%, a do Cronos foi de 68%. No mesmo período do ano passado, ele tinha vendido 18.799 carros. No ano passado. Naquele ano, o Uno tinha vendido 17.093 e o Gran Siena 13.929. Ou seja, você pensa que um projeto muito mais caro, muito mais novo, com muito mais tecnologia embarcada, está vendendo basicamente o mesmo do Uno e do Gran Siena. Neste ano, o número de 18.799 caiu para 12.859 emplacamentos, enquanto o do Uno está em 16.755, só que o Uno ele está crescendo bastante nesses últimos meses, então provavelmente no final do ano ele tenha um aumento ou pelo menos vai aí equilibrar o número de vendas. E o Gran Siena caiu para 8.292 carros, isso no acumulado de janeiro a outubro de 2020. Enfim, como mostra a história da Fiat, e o Cronos é mais um exemplo dela,
A marca sabe fazer bons sedãs, mas ela não sabe como vendê-los. E eu torço para que em breve esse cenário mude, porque o Cronos merece mais do que isso. O Salão de Genebra de 2004 foi diferente para a Fiat. Não porque ela tinha um novo CEO, o quarto em um período de 9 meses. Não porque ela vinha perdendo menos dinheiro do que no ano anterior. Não porque sua participação de mercado parecia crescer. Não, diferente porque parecia que a Fiat enfim estava voltando a ser o que era. No ano anterior, ali mesmo em Genebra, a empresa havia lançado o Lancia Y, que ganhou o prêmio de design automotivo europeu e logo caiu nas graças do público. Até hoje é um dos modelos mais vendidos na Itália. O Punto havia sido reestilizado e era um dos carros mais vendidos da Europa. Juntos, os modelos eram líderes no mercado doméstico da Fiat, a Itália. Também naquele ano, a Fiat tinha apresentado a nova geração do Panda. Tal como o Uno no Brasil, o carrinho resistiu bravamente à chegada de opções mais modernas dentro da própria marca. Nos anos 90, a Fiat lançou os compactos Cinquecento, que tinha apenas o tamanho diminuto em comum com o Cinquecento de 1957, e Seicento, menores do que o Panda, e o compacto mais velho continuava à venda com o estilo de carro dos anos 80 em plenos anos 2000. Mas tudo mudou em setembro de 2003, quando, após 23 anos, o Panda enfim ganhou a sua segunda geração. O carro estava mais espaçoso, graças ao tamanho maior, mais versátil, graças à adoção de 4 portas, e mais diferente, com teto alto, que lhe dava um ar de mistura de SUV com minivan, inclusive com posição de dirigir elevada e câmbio no painel. O lançamento foi bem aceito, e a Fiat começava aquele Salão de Genebra de 2004 já com uma vitória. A nova geração do Panda foi eleita, na cerimônia de abertura do salão, o carro do ano na Europa, um prêmio que há muito tempo não era concedido a um modelo da Fiat. Até 2003, a marca tinha ganhado 7 prêmios, sem contar o pódio em outras ocasiões, ou as outras marcas do grupo. Ou seja, já era uma recordista. Mas o último prêmio era de 1996, quando a dupla Bravo e Brava havia vencido. Para uma montadora que emplacou diversas vitórias consecutivas, fazia tempo que ela estava apenas batendo na trave, e a segunda geração do Panda, enfim, levava o troféu. Até hoje, a Fiat é a marca com o maior número de vitórias do carro do ano na Europa. Portanto, o que vinha acontecendo é que a Fiat parecia, aos poucos, recuperar o encantamento. E o que aconteceria a seguir, ali em Genebra, seria a embalagem perfeita para fechar o pacote. Durante meses, Roberto Giolito encontrou em sua equipe jovem e motivada a solução para mostrar que a Fiat ainda era capaz de surpreender. Ele deixou de lado o jogo político e gerencial que envolvia outros executivos da empresa e mergulhou no projeto do Cinquecento moderno. Entre as técnicas do designer-chefe do grupo esteve uma espécie de palestra de Alessandro Mendini, um mestre do design industrial italiano, além de arquiteto, que faleceu em 2019. Mendini fez uma apresentação sobre os temas do design nos anos 60, nos Estados Unidos e na Itália, cobrindo arte, arquitetura, design e design gráfico. No entanto, pensar como seria o Cinquecento moderno não foi nada fácil, é claro. Giolito descartou muitas ideias e muitos esboços, porque não queria que o novo carro ficasse preso ao modelo original. No fim, Giolito sabia que tinha um bom resultado em mãos. A questão era, qual seria a reação do público e da imprensa? Talvez a empolgação do Detroit News, um jornal local daquilo que era até então o centro da indústria automobilística, resuma bem. Abre aspas. Se esta for a onda do futuro, mal podemos esperar. Fecha aspas. Sim, o carro com jeito de urso de pelúcia, como descreveu o jornal, havia agradado até mesmo aos americanos, que só se empolgavam com carrões truculentos e beberrões. O protótipo foi estampado em todos os jornais, ganhou nota da imprensa automotiva de todo o mundo e, apresentado na cor branca, que naquela época não era uma cor da moda, brilhou em meio aos SUVs e sedãs executivos pratas das marcas alemãs. Um dos estagiários teve a ideia de espalhar pelo estande diversos ícones do design industrial italiano, como móveis e eletrodomésticos, escancarando a relação do conceito com o espírito da criatividade italiana.
O Trip Uno apresentava uma solução inteligente para levar 3 adultos, mais um, sem que ninguém se sentisse desconfortável dentro de seu interior diminuto. Os bancos dianteiros tinham trilhos maiores e os traseiros eram rebatíveis, aumentando o espaço ou o conforto conforme a necessidade de cada situação. O carro fofo fez a Fiat ganhar o Salão de Genebra daquele ano, um feito notável para um carro compacto, de uma marca em crise e de uma empresa cuja falência era dada como certo por seus pares. E ele colocava o nome da marca lado a lado com a ideia de modernidade. No entanto, mais do que tudo, a apresentação do Trip Uno deixava claro o que a Fiat queria ser no futuro. Os rumores de uma possível venda da Fiat Auto, responsável por concentrar as marcas automobilísticas do Fiat Group, só cresciam. Umberto Agnelli, o irmão de Gianni Agnelli, assumiu o comando da empresa e era visto como defensor dessa medida para equilibrar os negócios da família. Mas, por outro lado, Umberto era fã da unidade de negócios que fazia automóveis e o deixava empolgado. Ali, no Salão de Genebra, o Trip Uno reforçava a declaração de Umberto de que, abre aspas, o grupo fabrica carros, veículos industriais, tratores e equipamento de construção. Esse é o nosso passado e será o nosso futuro, e estamos concentrando até a última gota de energia nesse sentido, fecha aspas. Nas palavras da jornalista Jennifer Clark, abre aspas, tudo que a família Agnelli possuía, dinheiro, prestígio social e influência política, o Juventus, a Ferrari, se devia à Fiat, e Umberto sentia que era seu dever garantir a sua sobrevivência. Ele simplesmente não pensava em outra hipótese, fecha aspas. Mas Umberto já sabia que dificilmente veria o renascimento da empresa. Em fevereiro daquele mesmo ano de 2004, ele foi diagnosticado com câncer, portanto pouco depois de um ano de ter assumido o comando da empresa. O seu legado seria, claro, apostar na salvação da Fiat e estimular a profissionalização da empresa. A montadora não podia mais se dar ao luxo de ter apenas funcionários fiéis. Ela precisava de lideranças competentes. A salvação da Fiat era um compromisso que Umberto tinha assumido com seu irmão antes de Gianni morrer, e ele trabalhou intensamente para isso, mesmo tendo falecido em 27 de maio de 2004, apenas 16 meses após a morte de Gianni e 2 meses após a apresentação do Trip Uno. A morte de Umberto pegou muitos de surpresa e foi um baque adicional. Embora a Fiat começasse a dar sinais de que iria se reerguer, perder o seu principal líder foi, além de doloroso, preocupante. Isso porque a morte de Gianni já era esperada e, de certo modo, a sua sucessão foi bem preparada. O mesmo não poderia ser dito agora. O velório foi privado e a cerimônia discreta, bem diferente da de Gianni, que foi até mesmo transmitida pela televisão italiana. A cidade de Turim decretou um dia de luto e as bandeiras ficaram a meio mastro. Nas fábricas, houve 1 minuto de silêncio e o La Stampa, importante jornal de Turim, cujos donos são os Agnelli, publicou uma edição especial. Os jogadores do Juventus, cuja presidência Umberto havia assumido com apenas 22 anos, permaneceram em silêncio durante 10 minutos na cerimônia. E o primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, disse à viúva de Umberto que desejava que o trabalho do marido continuasse, para que a Fiat voltasse a ser uma líder. O novo CEO da Fiat, Giuseppe Morchio, estava agindo estranhamente no velório. Parecia que era um membro da família. Engenheiro, ele havia chegado à empresa em 2003 após ter sido contratado por Umberto Agnelli. Morchio tinha 56 anos e fez carreira na Pirelli, ajudando-o a se transformar numa líder global em seu segmento. Ele estava confiante no novo momento da Fiat, mas, alguns meses antes, em Genebra, havia optado por não confirmar a produção do Trip Uno, dizendo apenas que a montadora tinha um mini-carro programado para 2008, mas que ele só seria construído se fosse dar resultado. A declaração mostrava bem o estilo de Morchio e como ele conflitava com a cultura da Fiat. Enquanto todos estavam muito empolgados com as reações da mídia sobre o conceito, ele estava pensando em números. Áspero e crítico, ele irritava os antigos executivos da empresa e era visto como alguém infiltrado para, a qualquer momento, dar um checkmate na montadora. No entanto, esse seu estilo se provou eficiente, reduzindo o prejuízo da Fiat de 4,3 bilhões para 1,9 bilhão de euros em um ano.
Ele criou um plano que contemplava fechamento de fábricas, investimento de 17 bilhões de euros em novos produtos e em pesquisa e a demissão de mais de 10 mil funcionários. O que ele não esperava, mas tentou tirar proveito rapidamente, foi a morte de Umberto. Em pleno velório, ele convocou uma reunião às pressas, usando como desculpa a reunião anual do Banco da Itália. Era tradição que o presidente da Fiat sempre participasse dela, um evento importante na cena econômica italiana. Mas Umberto estava morto, a família estava de luto e a empresa ficou sem comando. Quem iria representar a Fiat? O fiel Gianluigi Gabetti, presidente da holding por meio da qual a família era dona da Fiat, logo entendeu o que Morchio pretendia fazer. Gabetti havia prometido a Umberto que cuidaria da Fiat e não deixaria a família desamparada. Ele tinha prometido acompanhar de perto o futuro da empresa, inclusive auxiliando na escolha de um sucessor competente. O cargo de presidente do grupo nunca havia sido ocupado por alguém que não fosse da família. A ideia era sempre ter um presidente e um CEO, o primeiro representando os interesses dos Agnelli e o segundo comandando as operações da empresa. Mas agora, Morchio pretendia se aproveitar da situação para cavar uma promoção, com a desculpa de que isso fortaleceria a recuperação da empresa. Gabetti, que beirava os 80 anos, era praticamente um membro honorário da família e agiu rápido. Ele estava preocupado, porque se Morchio assumisse a presidência do grupo, poderia fazer o que bem entendesse sem que ninguém da família fosse consultado. Certamente, esse não seria o desejo de Umberto. Ali mesmo, no velório, ele pediu para que os membros da família o encontrassem algumas horas antes da reunião convocada por Morchio e expôs suas preocupações. A palavra final caberia a John Elkann, afinal, ele era o presidente do conselho de administração, como foi escolhido pelo avô Gianni. E ele concordava com Gabetti. Morchio não poderia assumir como presidente, ainda mais depois de saber que ele estava tentando se aproveitar do delicado momento da família. John acatou o conselho de Gabetti e nomeou Luca di Montezemolo para a presidência. Ele era um dos gerentes mais antigos e mais próximos da família e logo aceitou o convite. Mais tarde, ficaria conhecido principalmente pela liderança na Ferrari. John, complementando a trilha para assumir cada vez maior protagonismo, seria o vice-presidente. A ideia era manter Morchio como CEO, afinal, ele estava conseguindo bons resultados. Porém, Morchio não reagiu bem. Ele saiu às pressas da reunião, pegou o helicóptero e se demitiu por fax algumas horas depois. E agora, quem comandaria as operações da empresa? O próximo CEO que assumiria a Fiat estava, naquele momento, em Genebra, trabalhando em uma empresa de inspeção de qualidade, a SGS, um dos maiores investimentos da família Agnelli depois da Fiat. Esse homem já estava no radar de Gianluigi Gabetti, pois fazia parte do conselho da montadora. Umberto foi quem identificou o potencial do comandante da SGS, convidando-o para o conselho da Fiat em 2003. Esse executivo era famoso na Suíça pelo seu estilo peculiar e por ter alcançado resultados surpreendentes em seus empregos anteriores. No entanto, ele não tinha experiência na indústria automotiva e, embora fosse ítalo-canadense, não era conhecido na Itália. Esse executivo era Sergio Marchionne. É isso, esse foi o episódio de hoje. Muito obrigado a você que me escutou até o final. Eu espero que você tenha gostado do que ouviu. E se sim, que compartilhe com o seu amigo que gosta ou tem carros da Fiat. Assim você ajuda o 3,5 a crescer. Um abraço e até a próxima ou no @3,5podcast nas redes sociais.